Glória a Deus. Mais um culto online para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos felizes em receber aqui o apóstolo Wilker Bonifácio, né, para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo neste culto online para as nações. Também estou feliz em ver você, viu, pastora Fabiana? Você está bem, pastora Fabiana? Cheia de Deus. Pastor Alexandre, eu estou muito bem, graças a Deus. E olha, como da outra vez passada, não foi retrasado. Olha o que eu ganhei aqui, ó. Meu Ó, Deus! eu ganhei aqui. Foi mesmo, meu Jesus, Esse aqui esse é é da poderoso. pastor Leandro Spence, novo livro dele. E esse livro aqui, ó, eu vou estar ofertando lá no final do culto. Tá? Se fosse você, ficava até o final. Meu Deus, é Aqui, ó, top, mais viu? tarde eu estou ofertando aqui um livro desse aqui. E estou muito feliz, sim, após estar conosco aqui novamente. Muito prazer após estar recebendo você aqui conosco e cada um dos meus irmãos e minhas irmãs que aqui se encontram. Amém? Pode ir em frente, pastor Alexandre. Amém, glória a Deus e feliz porque o apóstolo está sempre aberto assim, em aceitando o nosso convite, porque ele é um homem de Deus e ele trabalha para o reino de Deus, para a glória de Deus. E estou muito feliz mesmo. E eu quero aqui também dizer a todos, né, a paz do Senhor Jesus e sejam todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Eu quero deixar aqui um Salmos, o versículo 30, o capítulo 37, o versículo 4, que diz assim: deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Uau! Deleita também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Concederá. Aleluia, Jesus. Muitas vezes a gente pensa assim, né, que os desejos do coração do Senhor, às vezes a gente pensa algo assim, meu Deus, eu quero aquele sonho que você quer realizar. Diz, meu Deus, isso é grande demais para mim. Aleluia, Jesus. Mas nós servimos a um Deus grande, poderoso, que Ele dá assim, esses desejos assim, que a gente pensa que é impossível. Mas nada é impossível para o Senhor. E muitas das vezes, esse desejo é o Senhor que coloca em nosso coração. É um desejo, né, que, com certeza, já está desenhado no céu. Quando nós pensamos em conseguir assim, algo assim que desejamos e que achamos algo impossível, quando a gente pede ao Senhor. Porque a gente tem que pedir ao Senhor. Quem é o dono do ouro e da prata é o Senhor. E é Ele que nos reserva essas bênçãos, essas coisas maravilhosas, né? Mas isso tudo na intimidade com o Senhor, com o amor de pai, o amor de filha. A filha pedindo ao pai, aleluia, Jesus. Ele já desenha no céu aquele desejo, mas o desejo tem que estar alinhado no coração do pai também. Tudo é para a glória dele. Tudo que você pedir ao Senhor é para glorificar primeiro o Senhor Jesus Cristo. Tudo é para a glória dele. Nada é para nós. Estamos aqui só de passagem. Tudo é para a glória dele. Amém? O maior prazer de Deus é nos ver vivendo o que ele planejou para cada um de nós. Esse é o desejo dele, ele quer isso. Tudo que ele quer é que a gente venha a ficar no centro da vontade do Senhor. Amém? Então, vamos orar, né? E buscar mais o Senhor, porque Ele está voltando. Jesus está voltando. Precisamos entender que Jesus está voltando. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai, mais um momento, mais uma tarde, mais uma noite, na Tua presença, Senhor.
Aleluia, Jesus. De calamanarabassuba de comunai. Eu quero agradecer, Senhor, porque os teus sonhos são maiores e melhores do que os meus. Alinha meu coração ao teu, Senhor, para que eu não viva correndo atrás de vontades passageiras, as vontades do mundo, os pratos de lentilhas. Aleluia. Mas que eu aprenda a viver, que nós aprendamos a viver, né? Os teus planos em cada um de nós. Faz dos meus sonhos o reflexo da tua vontade. E que tudo, aleluia, Jesus, seja para a tua glória. Tudo para a tua glória, Senhor. Tudo para a tua glória. Amém. E que o Senhor venha blindar o nosso culto. Aleluia. Com o sangue de Jesus Cristo. Em cada casa que estiver assistindo agora. O nosso culto online para as nações. Também as pessoas que irão ver este culto, né? Que vai ficar gravado no YouTube. Tudo para a glória do Senhor. Que venha nos colocar, Senhor Jesus, anjos poderosos acampando ao redor da nossa casa, Jesus. Que tua presença já esteja aqui, Senhor Jesus. E eu creio que o Senhor já está aqui conosco, Pai. Porque invocamos a tua presença, Jesus. Invocamos a presença do Senhor Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor é livre aqui, Espírito Santo. Aleluia. Faça a tua obra, a tua vontade através de cada um de nós que estamos aqui reunidos, Pai. E em um só pensamento, para a glória do teu santo nome, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Feliz de receber aqui o apóstolo José Wilker, né? O apóstolo que eu tenho muito amor de Cristo há muito tempo, né? Eu acompanho o ministério do apóstolo, ele é um homem abençoado, que eu tenho um amor de Cristo muito, muito especial por ele, e eu sei que cada um que está aqui também conhece o ministério dele, e que venha fluir, né? Que venha ainda participar ainda de um ato profético, de um culto pessoalmente com o apóstolo Wilker, porque eu ainda não tive esse privilégio, mas eu tenho certeza que o Pai vai proporcionar, não, talvez não no Brasil, mas na Europa, porque Deus é grande e os sonhos de Deus são maiores e melhores que os meus. Amém? Que Deus abençoe a todos, Deus abençoe o apóstolo, e eu quero dizer, apóstolo, que abaixo do Senhor Espírito Santo, te damos toda a autoridade para ministrar neste culto online, para a glória de Deus. Amém? Amém, amém, querida pastora. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero saudar todos que estão aqui conectados conosco, com a paz do Senhor Jesus, Shalom do Pai, em nome de Jesus. Né? Em primeiro lugar, quero agradecer pela vida da nossa querida pastora, que me convidou para estar aqui conectado com vocês nessa noite. Né? Para mim é uma honra muito grande estar aqui para falar da palavra do Senhor. Né? Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus irá nos ensinar nessa noite de uma forma muito linda e poderosa em nome de Jesus. Amém? Já de agora, famintos e sedentos por Deus. Eu quero profetizar que essa noite é noite de milagres. Aonde a minha voz chegar, aonde o Espírito Santo de Deus levar esta mensagem, pois ela será salva também no YouTube. Eu profetizo que milagres extraordinários irão acontecer. Não pela minha vida, mas porque Jesus está aqui. Estamos aqui por Ele e para Ele. Amém? Glória a Deus. Eu quero pegar aqui a minha Bíblia, aleluia, e fazer a leitura com vocês em Ezequiel 47, versículo 3. Né? Você que está com a tua Bíblia na mão, aleluia.
Ezequiel 47, versículo 3. A presença de Deus cairá sobre nós. Aleluia. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Ezequiel 47, versículo 3. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ezequiel 47, versículo 3, assim diz a palavra do Senhor. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Outra vez mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado, um rio pelo qual não se podia passar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos mais uma vez. Eu quero fazer uma oração rápida aqui para nós começarmos o ensino dessa noite. Pai, nos ensine a tua palavra. Em nome de Jesus, nos trague, meu Pai, revelações, meu Pai, Senhor dos céus. Que filhos e filhas sejam preparados nessa noite, meu Pai, para receber não somente a unção, mas milagres criativos. Em nome de Jesus, manifeste o teu poder e a tua glória, meu Pai. Venha sobre nós uma vez mais, em nome de Jesus, e prometemos dar a ti, Jesus, toda a honra e toda a glória. Por tudo que o Senhor irá fazer e operar aqui em nosso meio, meu Pai, seja bem-vindo, amigo Espírito Santo, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, amigo Espírito Santo. E fale conosco, meu Pai. Nos ensine, nos instrua em tua palavra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Famintos e sedentos, dobre a tua atenção. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui em nosso meio. E o desejo do Pai, meus amados, é de nos trazer profundidade nessa noite. De maneira que nós venha acessar a intimidade do Pai. Aleluia. Meus amados, não somente uma liberação de unção para ser derramado sobre nós, mas o Pai quer nos preparar para recebermos milagre. O Espírito Santo de Deus fala conosco acerca de águas profundas aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus, ele vem até o teu filho, o teu ungido, o profeta Ezequiel, e dá uma visão e uma revelação extraordinária a ele, aonde o Espírito Santo de Deus mostra para ele o teu oceano de glória. Amados, a revelação começa com Ezequiel na areia. Exatamente, meus amados, o ambiente onde muitas vezes nós nos encontramos. E eu quero te dizer, como homem de Deus, que na areia nós não vivenciamos milagre. Na areia nós não experimentamos da unção. Na areia, meus amados, nos falta, meus amados, milagres. Vivemos debaixo de escassez. Grande parte dos filhos e filhas de Deus não tem usufruído da vida em abundância que há em Cristo Jesus. Quando nós começamos a ler, meus amados, o Novo Testamento e a conhecer acerca dos feitos do Senhor Jesus, nós aprendemos e descobrimos, meus amados, que o nosso Pai veste sobre essa terra para nos trazer vida em abundância, para nos trazer cura, para nos trazer a presença dele, para nos restaurar o reino, para nos restaurarmos, amados, a virtude que o homem havia perdido lá no Jardim do Éden. Mas, na prática, muitos poucos filhos e filhas usufruem da plenitude de Deus.
Passamos, meus amados, por um bloqueio espiritual, aonde muitas vezes usufruímos demais de uma determinada área, sendo que em outra já, meus amados, escassez em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, ele quer levar a igreja a fluir, meus amados, de maneira que nós venhamos a quebrar essas barreiras, de maneira que nós venhamos a quebrarmos, amados, essas paredes, aquilo que tem nos impedido de vivermos a plenitude de Cristo. Então, meus amados, o anjo do Senhor se manifestando ao profeta Ezequiel, um homem, meus amados, que já vivia em uma intimidade com o Pai, um homem que já orava, meus amados, em mistérios, era um profeta cheio do Espírito Santo. De repente, agora ele está recebendo uma revelação, e o anjo do Senhor mede 1000 côvados, e a palavra do Senhor diz, meus amados, que eram águas que davam nos artérios. E as Escrituras dizem que então ele mede mais 1000 côvados, e eram águas que davam nos joelhos. E ele continua medindo, mais 1000 eram águas que davam sobre os ombros. E ele mede mais 1000. E agora, meus amados, ele já não consegue andar, ele já não consegue, meus amados, ter o controle próprio, porque as Escrituras dizem que eram águas profundas. O Espírito Santo de Deus nos fala, meus amados, de profundidade nessa noite. Há algo que o Pai tem queimado em meu coração e em meu espírito para mim estar passando para vocês. Amados, o Espírito Santo de Deus, ele deseja manifestar o teu poder e a tua glória, de maneira que os enfermos sejam curados, de maneira que vidas sejam restauradas, de maneira que nós, como filhos de Deus, venha ter acesso a milagres, a recebermos cura, a recebermos provisão. Mas a pergunta nessa noite é a seguinte: você tem se aprofundado na presença do Pai, em conhecer o teu Senhor? Milagres, meus amados, milagres acontecem aonde há conhecimento da palavra do Senhor. E quando vem, meus amados, o entendimento no coração dos filhos e filhas de Deus, mediante a luz da palavra do Senhor, nós passamos a nos posicionarmos para recebermos aquilo que é direito nosso como filhos eleitos pelo Pai. Aleluia! Glória a Deus! As Escrituras nos afirmam, meus amados, que o povo de Deus tem perecido por falta de conhecimento, não por falta, meus amados, de impartição de unção, não por falta de transferência, meus amados, de unção e dons espirituais, não, por falta de conhecimento. O Pai quer que a igreja venha, meus amados, mergulhar novamente. E esse mergulhar, meus amados, não é somente uma entrega ao mover pentecostal, pois, meus amados, nós vivemos dias onde a mensagem do avivamento tem sido pregada, onde muitos homens e mulheres têm transferido a unção, os dons espirituais, e nós levantamos nossas mãos e proclamamos e dizemos: eu sou um faminto, eu sou um sedento. Nós proclamamos e dizemos, meus amados, que nós queremos mais de Deus. Aleluia! E é muito glorioso nós, meus amados, sermos cheios, inundados pelo Espírito Santo, recebemos impartição de unção, mas a transferência de unção, sem, meus amados, a capacidade de nós retermos esse poder, para nada irá nos servir. Uma vez, meus amados, nós estamos em um ambiente de glória. Uma noite nós estamos num ambiente de glória, sendo ministrado, meus amados, por um homem, uma mulher de Deus. 2, 3 dias depois, uma semana, um mês, muitas vezes estamos no anonimato. Por quê, igreja? Porque é muito fácil nós nos movermos debaixo da nuvem de glória que está sobre a vida do profeta. É muito fácil nós, meus amados, sentirmos a presença nos cobrir como um revestimento, meus amados, mediante a presença de um homem, de uma mulher de Deus que carrega intimidade, comunhão com o Espírito Santo.
Outra coisa, meus amados, é eu conquistar a minha própria intimidade com o Espírito Santo de Deus. Ei, você vai voltar para a tua casa. Meus amados, depois de uma noite em um congresso, depois de um final de semana, meus amados, em um congresso, você vai voltar para a tua casa, e é ali onde tudo irá, meus amados, se revelar e acontecer. Por quê? Porque dias depois você vai perceber, meus amados, que a nuvem de glória se foi. Se não houver um posicionamento, se não houver um alinhamento entre, meus amados, o coração dos filhos e o Pai, aleluia, glória a Deus. E isso se aplica em todas as áreas. Quantas vezes nós, como filhos de Deus, temos dificuldade de recebermos a mais cura. Passamos pela aflição, passamos pela enfermidade, passamos por problemas e temos dificuldade, meus amados, de reivindicar aquilo que é direito nosso. Onde está o problema? Apóstolo, um homem de Deus. Qual é a chave? Qual é o segredo? Existem muitos filhos e filhas de Deus vivendo, meus amados, na dependência da unção dos profetas. Mas por si mesmo eles não conseguem romper. Aleluia. Glória a Deus. E eu, meus amados, eu digo mais nessa noite. Existe um nível de rompimento que só virá sobre a igreja, que só virá sobre a tua vida, que só virá sobre o teu ministério com um posicionamento pessoal, aleluia. Quando o Espírito Santo de Deus se manifesta ao profeta Ezequiel, note que ele veio, meus amados, diretamente a ele e chamou a ele pelo nome. O Espírito Santo de Deus, ele chama cada um de nós pelo nome, ele está direcionando essa mensagem a filhos e filhas que precisavam ouvir exatamente estas palavras. Aleluia! Precisamos construir profundidade em Cristo. Aleluia! Para que nós possamos nos acharmos aptos a vivermos, amados, o sobrenatural e o extraordinário de Deus. Eu posso dizer como um avivalista, como um ungido do Senhor, o qual tem viajado os 4 cantos do Brasil. O Pai quer liberar não somente a unção, mas com filhos e filhas. Ele quer que você tenha acesso à presença dele. De maneira que você seja preparado para receber milagres, meus amados. Milagres extraordinários. Eu vou dar aqui, meus amados, aqui alguns exemplos na área da saúde. E nós olhamos, meus amados, para muitos filhos e filhas de Deus, nós encontramos centenas e milhares de pessoas enfermas, centenas e milhares de filhos doentes. E muitas vezes esses mesmos filhos não conseguem reivindicar a cura, a sanidade. Por quê, meus amados? Porque não aprofundou em conhecer o teu Senhor. Existe uma dedicação pessoal que você precisa ter com o Pai. Existe, meus amados, um esforço pessoal que você precisa ter com o Pai. O problema, meus amados, é que nós, principalmente aqui no Brasil, isso acontece muito. Queremos, meus amados, a manifestação do poder de Deus de mão beijada. Queremos o livre acesso, meus amados, à intimidade de Deus de mão beijada. Não queremos pagar mais o preço, não queremos nos esforçar. Principalmente, meus amados, depois da revelação que o Pai trouxe a essa geração acerca da transferência de unção, a impartição de dons espirituais. Aleluia, então estamos sempre procurando os profetas, isso não é errado. Eu desejar ir ter com um homem de Deus, eu desejar estar em um congresso de avivamento, mas o que o Pai, meus amados, está querendo ensinar aqui nessa noite, que existe uma dedicação pessoal, o qual o Pai irá, meus amados, requerer de cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. Caso contrário, seria fácil demais. E obtemos, amados, a vida em abundância que está escrito em João 10:10. Porque cada vez que surgisse um problema em minha vida, ou que seja em uma determinada área de minha vida, eu correria até um ungido, eu correria até um profeta, um homem de Deus colocaria as mãos sobre a minha vida e no estalar de dedos estaria ali o milagre. Mas em prática não é isso que acontece. Muitos filhos e filhas de Deus, ao virar uma esquina da igreja,
já perde um milagre, já perde a tua bênção. Por que, igreja? Por que famintos e sedentos? Porque lhes falta profundidade em Cristo. Aleluia! Glória a Deus! E nós precisamos, meus amados, adquirir profundidade em Cristo. E como que nós fazemos isso? Através do conhecimento da palavra do Senhor. O profeta Ezequiel estava recebendo uma revelação de que era para ele descer em águas intensas e profundas, de que era para ele mergulhar mais e mais. Mas ali, meus amados, não nos fala somente, meus amados, do aumento da unção, não nos fala somente da vida espiritual e pentecostal, a qual nós almejamos tanto, mas profundidade. Nos fala de intimidade com o Pai. E como que nós conhecemos o Pai, igreja? Como que nós conhecemos a realidade do Pai? Primeiro, através da tua palavra. Não acha você que você irá conhecer o Espírito Santo, que você irá conhecer a pessoa de Jesus Cristo somente, meus amados, nas regiões celestiais? Não, eu irei orar e jejuar, porque no Espírito irei conhecer o meu Senhor. Não, ele deixou para nós a tua palavra, o coração dele. Aleluia! E as Escrituras nos exortam para nós examiná-la. Aleluia! Glória a Deus! Esse desejo precisa estar em nossos corações. O desejo de conhecer o nosso Senhor mediante a luz da palavra do Senhor. Aleluia! E se eu tomo, meus amados, essa iniciativa de conhecer o meu Senhor mediante a luz da palavra do Senhor, então eu serei preparado para o próximo nível. Então eu serei preparado, meus amados, para me achegar mais ao meu Senhor. Aleluia! Mas tudo começa pela palavra. Famintos e sedentos jamais abra mão da palavra. Existem muitos filhos e filhas de Deus que querem romper somente no Espírito e resolver as suas pendências somente no Espírito. E muitas vezes nos falta a estrutura da palavra do Senhor. Vou dar aqui um exemplo. Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Como, meus amados, que nós conhecemos esses benefícios? Através da oração, através do jejum, através, meus amados, de como? Através da palavra do Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Glória a Deus! As Escrituras, meus amados, nos exortam, aleluia, para nós conhecermos a palavra do Senhor. Aleluia! Examinai-vos as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, diz o Senhor, e são elas que testificam de mim. Queremos, amados, crescer em Cristo, quer recebermos, amados, a unção, e o mais glorioso não é receber a unção, é reter a unção. E como que nós retemos a unção? Pelo conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra revela a tua identidade em Cristo. E a tua identidade em Cristo te leva você a se posicionar como filho, como filha. E o teu posicionamento como filho te leva você a agarrar a tua bênção, a segurar o teu milagre. Está pegando a chave? Está pegando a revelação? E ainda, meus amados, no livro de Salmo 103, a palavra do Senhor continua nos exortando, dizendo, não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados, todas as tuas iniquidades, e sara todas as tuas enfermidades. É o que redime a tua vida da perdição e te coroa de amor e misericórdia. Sacia a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia.
Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo, grande benignidade. Aleluia! Glória a Deus! Como que eu irei usufruir das grandezas do Senhor, daquilo que Ele preparou para mim, se eu, meus amados, não tomamos a iniciativa de mergulhar em teu oceano, de, meus amados, de conhecer e prosseguir em conhecer o meu Senhor? Aleluia! Isso, meus amados, é uma decisão pessoal minha. É uma decisão pessoal que cada um de nós precisamos tomar em conhecer o nosso Senhor. Aleluia! Então nós, meus amados, estaremos aptos para reivindicarmos cada uma das promessas contida na palavra do Senhor. Qual é a tua necessidade nessa noite? Talvez está aqui presente conosco filhos e filhas que têm passado por privações, que têm passado por dificuldades, que têm passado por momentos difíceis, e o Pai vem até você e diz para você nessa noite: meu filho, minha filha, não temas, pois eu sou o teu pastor e nada te faltarás. Aleluia! Você crê nesta palavra? Se você crê nessa palavra, a partir desse exato momento, portas e oportunidades irão começar a ser geradas para você. Por quê, meus amados? Porque o Pai está abrindo os céus para trazer recursos e provisão aos teus filhos. Aleluia! Glória a Deus, pois é Ele quem sacia a nossa boca de boas coisas. Meus amados, este é o poder da palavra. É quando eu decido a mergulhar no oceano do Senhor. Aleluia! Eu sou cristão, eu já me converti há anos a fio, mas eu decido sair da minha zona de conforto, pois eu sei que Deus tem mais para mim. E eu digo mais: o desejo do Pai é de abençoar e honrar os teus filhos, no físico, no emocional, no financeiro, no espiritual. De maneira que os filhos e filhas de Deus venham viver a vida em abundância que há em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Se você tem passado pela enfermidade, pela doença, tem enfrentado algum tipo de enfermidade, saiba que é a vontade de Deus, é a vontade do Pai curar todos os teus filhos e filhas. E essas verdades precisam ser convictas em nossos corações. Essas verdades precisam, meus amados, ser viva dentro de nós. E eu estarei então pronto e apto para receber milagres. Eu estarei pronto e apto para acessarmos, amados, o sobrenatural, o extraordinário de Deus. E certamente que a mão do Senhor virá sobre a minha vida. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Êxodo 23, versículo 25. Olha que promessa gloriosa. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Aleluia! Glória a Deus, quando eu passo a conhecer essas verdades, quando eu passo a ter conhecimento dessas verdades, eu começo então a me posicionar para receber milagre. Aleluia! Você tem buscado um toque do Senhor para ser curado, para ser restaurado. Cristo está aqui nessa noite para te sarar. Isaías 33, versículo 24. Morador nenhum dirá, enfermo estou. Morador nenhum dirá, enfermo estou. E o povo que ali habitar terão os teus pecados perdoados. Uau! Glória a Deus! Aleluia! A fome, a sede em teu coração, famintos e sedentos. O Pai também, meus amados, quer liberar os teus rios de águas vivas sobre nós. E há promessas contidas na tua palavra. Aleluia. Há promessas contidas.
As Escrituras, meus amados, nos diz que nos últimos dias Deus derramará água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Quem é o faminto? Quem é o sedento? Mediante a luz da palavra do Senhor. Filhos e filhas que amam intensamente a presença do Espírito Santo, através de uma conexão como essa. É possível filhos e filhas serem extremamente embriagados pelo poder do Espírito Santo. Se houver fome e sede em teu coração, se houver desejo ardente em teu coração, quais são os requisitos que o Pai, meus amados, pede de nós? Que nós sejamos como crianças de 2 a 3 aninhos de idade. Se você pode, nessa noite, gerar a simplicidade, a humildade do teu coração. Se você pode, nessa noite, meus amados, se rasgar como uma criança diante do teu Senhor. Aleluia! E gerar amor, paixão intensa por Ele. Eu posso te dizer, como homem, como profeta de Deus, virá sobre a tua vida o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, porque esta é a revelação da tua palavra. Aleluia! Glória a Deus! E quando nós conhecemos essas verdades, nós passamos a entender, olha a chave. Meus amados, olha a importância de nós conhecermos a palavra do Senhor. Quando nós conhecemos essas verdades, entendemos e compreendemos, meus amados, que nós temos o direito como filhos. Não, meus amados, pelas minhas obras. Não, meus amados, pela minha própria santidade. Não, mas por Ele, por Jesus, por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, por cada um de nós. Atos 10, 34. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Você sabe o que isso significa? Se um filho foi cheio do Espírito Santo de Deus, todos os demais têm o direito de ser cheio do Espírito Santo. Se um filho recebeu provisão do Pai, recebeu a bênção que enriquece e não acrescenta dores, todos os demais filhos podem prosperar. Você sabe o que isso significa? Se um filho recebeu cura, se um filho foi sarado, todos os demais filhos também podem ser sarados. Aleluia! Que conhecemos, amados, essas verdades, então tome a iniciativa nessa noite de mergulhar. Senhor, eu preciso te conhecer. Eu preciso te conhecer. Não somente por ouvir falar, eu tenho ouvido falar de um Deus grande. Eu tenho ouvido falar que o Espírito Santo de Deus, ele não é uma força, nem uma energia, ele é uma pessoa, ele é Deus. Eu tenho ouvido falar, mas nessa noite você irá dizer para o Pai: Pai, eu não quero somente ouvir falar, mas eu quero te conhecer face a face. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O profeta Ezequiel recebeu o chamado da parte do Espírito Santo. Em momento nenhum ele foi induzido, em momento nenhum ele foi esforçado, em momento nenhum ele foi obrigado, em momento nenhum ele foi lançado às águas, não. Ele tomou uma decisão pessoal e voluntária. Isso se chama livre-arbítrio. E por vontade própria, ele desceu às águas. Você sabe o que o Pai está querendo dizer com essas palavras? O Espírito Santo de Deus, ele lança a tua palavra. Mas a decisão de mergulhar, a decisão, meus amados, de descer no oceano do Espírito Santo, ela vem de você. O Espírito Santo de Deus, ele está pronto a se revelar aos teus filhos e filhas. Ele está pronto a manifestar o teu poder. Ele está pronto, meus amados, a te abraçar e a te adotar como um filho. Aleluia!
de maneira que você venha conhecer, meus amados, o amor e o cuidado que há, meus amados, na presença do Abba Pai. Aleluia! Mas, primeiro passo, você precisa dar diante do Senhor. Você precisa tomar essa decisão de descer no oceano do Espírito Santo de Deus. Existem muitos filhos que têm tido a tua vida espiritual travada, porque lhe falta um alinhamento com o coração do Pai. Lhe falta um posicionamento. Aleluia. E quando você, meus amados, gera essa simplicidade para se alinhar com o coração do Pai, para se voltarmos, amados, plenamente ao coração do Pai, o Espírito Santo de Deus libera, meus amados, uma unção, destravando você, para que você possa fluir, para que você possa romper. As minhas palavras são poucas nessa noite, mas, meus amados, o Espírito Santo de Deus, ele diz em alto, em bom som: você verdadeiramente quer me conhecer? Você verdadeiramente quer ser atraído pela minha glória? Você verdadeiramente quer experimentar provisões extraordinárias? E quando o Pai está falando conosco aqui de provisão, ele está falando, meus amados, de provisão para todas as áreas. Aprenda a ser como uma criança diante do Senhor. Aprenda a se colocar, meus amados, na posição de filho. Porque quando nós nos colocamos na posição de filhos, de crianças de 2 a 3 aninhos de idade, vocês podem apostar, igreja. Eu não vou aprofundar nessa revelação do que é nós sermos como uma criança diante do Senhor. Mas vocês podem apostar. Vocês já cresceram 75% espiritualmente. 75% no mínimo. Vocês já romperam por causa, meus amados, desse posicionamento que vocês tomaram diante do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O Pai quer te segurar você pelas mãos nessa noite, para que você tome coragem para descer ao teu oceano de glória. Existem, meus amados, muitas coisas para serem quebradas dentro de nós. Dogmas que precisam ser arrancados. Meus amados, mentalidade religiosa que tem que ser tirada de nós. Aleluia. Posicionamentos os quais muitas vezes estamos exercendo, meus amados, diante da presença do Pai que não agrada o Pai. Aleluia. O Pai quer nos colocar, meus amados, em um ambiente, em um local, meus amados, de pureza. Em um local, meus amados, de santidade. Aonde meu coração seja alinhado com o coração dele. E tudo que eu venha enxergar é o meu Senhor. Tudo que eu venha contemplar é o meu Senhor. E nada mais. Até, meus amados, até quando você está disposto a se render diante do teu Senhor? Até quando, aleluia, você está disposto a mergulhar? Aleluia. Quanto mais nós, meus amados, estamos dispostos a viver essa nova vida em Cristo, mais somos ministrados por Ele. No início do meu ministério, o Espírito Santo de Deus, ele veio até mim e ele disse para mim: meu filho, você quer fazer parte do grande avivamento? Eu disse para ele: sim, Senhor, eu quero fazer parte do avivamento. Em seguida, ele me disse: então esqueça tudo que você aprendeu até hoje e vou eu te ensinar novamente. Meu pai começou então a trabalhar de dentro para fora, a implantar em mim, meus amados, a identidade de filho. Aleluia! Glória a Deus! Existem muitas pessoas, meus amados, que começam a crescer em Cristo, começam, meus amados, a receber talentos do Senhor,
e já é o suficiente para ele achar que é melhor do que os demais. Já é o suficiente, meus amados, para que eles venham achar que é mais santo do que os demais. Quando o Pai me encontrou, eu estava, meus amados, no lamaçal do pecado. Quando o Pai me achou, meus amados, eu estava sujo e imundo. E de repente, começando a andar na presença do Pai, o Pai mudou as minhas vestes. O Pai, meus amados, colocou em mim veste de honra. Eu estou aqui com um blazer, mas não é esta roupa, meus amados, que me qualifica diante de Deus. O que me qualifica diante de Deus é o sangue de Jesus Cristo, o Nazareno. O que o Pai está querendo dizer com essas palavras? Aleluia! Não perca a simplicidade e nem a humildade. Saiba, meus amados, que quem nos justifica é Jesus Cristo, o Nazareno. E muitas vezes nós, meus amados, estamos, meus amados, em lugares errados, exercendo, meus amados, autoridades que não era para nós estarmos exercendo. Por quê? Porque a religião, meus amados, está, meus amados, sobre a minha vida. E enquanto a religião estiver sobre a minha vida, eu não irei enxergar como um filho. Eu não irei conseguir, meus amados, ver como um filho. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus quer que você venha, meus amados, abrir mão de toda a religião. Se despir, meus amados, do velho homem. Há, meus amados, uma revelação e uma promessa na palavra do Senhor, onde o Pai nos diz que ele não pode derramar vinho novo em odres velhos. Ele não pode liberar. E aqui ele está falando da igreja, do povo dele, aleluia, que almeja e deseja até mesmo, meus amados, por mais. Está ali, meus amados, expressando uma fome, está ali expressando um desejo de conhecer o teu Senhor, de aprofundar no oceano do Senhor. Mas ainda não se despiu das velhas obras. O Pai quer que nós venhamos, amados, passar por uma mudança radical em nossas vidas, para que nós não somente venhamos mergulhar no oceano do Espírito, mas também, meus amados, nos encontrar aptos a acessar, meus amados, a intimidade do Pai. E quando você rompe, meus amados, nessa dimensão, você passa a viver milagres. Milagres passa a ser algo comum para você. Porque simplesmente você, meus amados, decidiu a mergulhar. E para mergulhar, você se colocou na posição, meus amados, de filho. Onde o Pai consegue ministrar o teu coração. Onde o Pai não tem dificuldade, meus amados, de instruir você. Grande parte das revelações que o Pai me deu e trouxe até a mim não foi através de profetas, pastores e ministros, não, meus amados, foi no secreto, foi no particular, foi ali que ele me informou, foi ali que ele me lapidou, aleluia, me preparando para o ministério de avivamento, de maneira, meus amados, que eu viesse a viajar, meus amados, os 4 cantos do Brasil, até mesmo para o exterior. Por que, igreja? Porque uma obra foi feita no secreto, uma obra foi feita no particular. Mas qual foi o segredo? Qual foi a chave? Um coração contrito e quebrantado, disposto a verdadeiramente a ouvir o Espírito Santo de Deus. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus ele quer te habilitar. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus ele quer te dar acesso à presença dele. Nessa noite, o Pai quer operar milagres extraordinários. Nessa noite, o Pai, meus amados, quer abrir o céu sobre as nossas vidas. Aleluia, uma vez mais. Ele quer nos embriagar com a tua presença. Aleluia. Mas tome a decisão nessa noite de mergulhar no oceano do Espírito Santo. E muitas vezes, meus amados, a profundidade que eu irei mergulhar não é a mesma profundidade que meu irmão, minha irmã irá mergulhar. Muitas vezes o Pai quer que eu venha jejuar mais, ou que seja, meus amados, ler a palavra mais,
ou que seja, meus amados, gastar mais tempo na presença dele, em oração, em intercessão, o que tem te faltado no mundo espiritual, para que você venha a ser pleno e completo em Cristo Jesus. Qual é a área espiritual que você precisa mergulhar mais para conhecer o teu Senhor? Muitas vezes também carregamos um conhecimento extraordinário da palavra do Senhor, mas em prática não temos acesso a tais verdades. Lemos que o Senhor cura, mas em prática não vemos, meus amados, as curas acontecer. Porque nos falta, meus amados, intimidade no secreto, vida de oração. Aleluia. Já aqueles que oram demais, mas também, meus amados, por outro lado, já não ler a palavra, já não adquire o conhecimento. E no mundo espiritual nós batalhamos, meus amados, com o poder da oração e do conhecimento da palavra. Porque, meus amados, o inferno, ele só escuta e ouve a palavra do Senhor. Quando Jesus esteve no deserto, orando e jejuando, ele passou no findar de 40 dias e 40 noites, ele passou, meus amados, por uma batalha espiritual com o próprio Lúcifer. E como que Jesus, o Rei da Glória, venceu? Somente com tuas próprias palavras? Não. Em momento nenhum ele usou suas próprias palavras, mas sim o poder da palavra. Está escrito, debaixo, meus amados, de uma vida de oração e jejum, debaixo de uma vida, meus amados, de intimidade com o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus usou o poder da palavra. Está escrito que pelas tuas pisaduras eu estou curado. Jesus quer liberar cura e sanidade nessa noite. Está escrito, o Senhor é meu pastor, em nada me faltarás. Está escrito, se eu tiver fome e sede verdadeiramente pela presença do meu Senhor, eu serei um candidato perfeito a receber o Espírito Santo. Então, nessa noite virá unção sobre a tua vida. Está escrito na palavra do Senhor. Aleluia! Aleluia! Se chama profundidade. Quando decidimos a mergulhar no oceano do Espírito Santo de Deus, em conhecer verdadeiramente o meu Senhor, eu passo a me capacitar no mundo espiritual. E o resultado, meus amados, é os céus abertos. O resultado é que literalmente eu terei acesso ao Santo dos Santos. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Você está pronto a receber milagres nessa noite? A receber, meus amados, a unção do Espírito Santo? Eu estarei orando por curas e milagres. Eu estarei orando por impartição de unção e dons espirituais. Eu estarei orando para que o Pai, aonde você estiver, ele venha te tocar. Eu estarei orando, meus amados, para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Mas, meus amados, o meu pedido diante do Pai é que essa mensagem simples e humilde venha estar impregnada em teu coração e que a partir dessa noite você tome uma decisão diante de Cristo de mergulhar em teu oceano, de buscar, meus amados, intensamente o teu Senhor. Não somente através dos homens, dos profetas do Senhor, mas gere o sentimento. Eu mergulharei pessoalmente na presença de Deus. Aleluia! Queira conhecer a intimidade do teu Senhor. Aleluia! As Escrituras dizem, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Provai. O Espírito Santo de Deus está te chamando. Venha. Desça. Desça em águas mais intensas e profundas. Queira me conhecer. Mergulhe. Se o Pai te acordar pela madrugada, não endureça o teu coração. Às vezes o teu corpo físico quer ficar ali, mas 1 hora, 2 horas, quer dormir mais. Não, mas
você irá, meus amados, vencer você mesmo, você irá se levantar, porque o Pai está te chamando. Se o Espírito de Deus soar ao teu ouvido, faça isso para mim, então não desobedeça, faça o que Ele está pedindo. Isso é mergulhar, isso é descer no oceano do Espírito Santo de Deus. O Pai dará comandos, o Pai abrirá a audição, dará sensibilidade à tua voz, mas a pergunta como homem de Deus, meus amados, é a seguinte: você está pronto a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus? Aleluia! Glória a Deus! Se o Pai me chama pela madrugada a se levantar e a estar com Ele no secreto, na mesma hora eu levanto. O meu corpo está cansado e com sono, mas eu ignoro o meu corpo e o sono e vamos amados para os pés do Espírito Santo de Deus. Deus está te mandando: ei, saia das redes sociais, vai ler a minha palavra. E muitas vezes você fica lá passando o dedinho, meia hora, 1 hora, 2 horas, mas quando você fala que vai tirar tempo para o Pai, é algo insignificante. E como que nós queremos água profunda se não há uma dedicação? Perdemos a sensibilidade ao Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo de Deus quer que nós venhamos construir, meus amados. Profundidade. Profundidade. Aleluia! Grave essas últimas palavras, eu já irei ministrar sobre a tua vida. O Pai quer te guiar e te conduzir em triunfo sobre essa terra. O Pai quer te guiar e te conduzir em triunfo sobre essa terra. Mas para isso haverá um preço. Aleluia, você está disposto a pagar esse preço? A ouvir a voz do Espírito Santo? O Pai diz para você: meu filho, eu quero te prosperar. Você está ali, meus amados, clamando e orando ao Pai: Senhor, me traz prosperidade, abre as portas financeiras para mim. Aleluia, o Pai te confirma: não, meu filho, eu irei te dar. Aleluia. Mas de repente você tranca o teu coração. Você não consegue ouvir, meus amados, os demais comandos. Aleluia. Glória a Deus. Olha, meus amados, que lindo. Olha que glorioso que nós encontramos na palavra do Senhor. Um belo dia, aleluia, pela madrugada, o Espírito de Deus vem até Abrão e diz para ele: meu filho, pegue o teu filho, o teu único filho, e sacrifica ele em uma das montanhas que eu irei te mostrar. Sacrifique ele. Acordou Abrão bem cedinho, pegou o teu menino, pegou servos com ele, pegou lenha, pegou o cutelo, pegou o fogo. E simplesmente ele partiu. 3 dias depois ele chega no monte que o Pai havia revelado para ele. E resumindo, famintos e sedentos, o que aconteceu? Abrão sacrificou o teu filho? Não. No meio, meus amados, do caminho, enquanto ele estava para fazer, meus amados, aquele ato profético, ele ouviu novamente o Espírito Santo de Deus. Pega essa revelação. Você precisa ouvir hoje a voz do Espírito Santo e continuar ouvindo a voz do Espírito Santo. Se Abrão tivesse ouvido a voz do Espírito Santo de Deus somente naquele exato momento, ele tinha matado o teu filho da promessa, o teu único filho. Mas Abrão, meus amados, ele foi sensível à voz do Espírito Santo. E ele continuou, meus amados, debaixo daquela simplicidade, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. O que o Pai está, meus amados, começando aqui nessa noite, através desse ensino, esta aula vai continuar em teu particular, porque o Pai dará comandos aos teus filhos e filhas a partir desse exato momento. Aleluia! Glória a Deus em cada área. Aleluia, filhos e filhas verão o poder de Deus. E haverá, meus amados, comandos específicos para o rompimento de cada área. Quem dará esses comandos? O próprio Espírito Santo de Deus. Apenas rasgue o teu coração, Senhor.
Eu estou disposto a fazer como Ezequiel, a simplesmente mergulhar. Você conhece filhos e filhas que questionam a Deus por tudo? Filhos e filhas que questionam, meus amados, a Deus por tudo, meus amados. No meio do caminho perde o teu milagre. Por que, igreja? Por que famintos e sedentos? Porque o justo viverá pela fé. Nem tudo o Pai irá te trazer, meus amados, direção. Nem tudo o Pai irá te explicar nos mínimos detalhes. Mas o justo viverá pela fé. Aleluia! Então, se o Pai, meus amados, te dar determinados comandos, ainda que nesse exato momento você não entenda, não compreenda, ei, só obedeça. Aleluia! Pois certamente o Pai estará te preparando para te levar a águas intensas e profundas, para te levar em ambiente, em territórios que você ainda não experimentou. Um certo dia, de joelhos dobrados, me humilhando diante do Senhor, debaixo de uma unção extraordinária, as lágrimas estavam em minha face. E eu ali, meus amados, me humilhando diante do Senhor, fiz uma pergunta para o Pai: Pai, até onde o Senhor pode me levar? Eu reconheço que eu sou pó e cinza. Eu reconheço que eu sou pequenininho, o menor dos profetas. Até onde o Senhor pode me levar? E a voz do Espírito Santo de Deus veio até mim. E ele me disse: meu filho, eu posso te levar além dos seus horizontes. Aleluia! Naquela mesma revelação, ele me mostrou, meus amados, o oceano. Aleluia! Em outras palavras, ele estava dizendo para mim: ei, eu posso te levar além das tuas forças, além das suas capacidades, além daquilo que você pode pensar ou imaginar. Aleluia! Apenas se rende a mim. Aleluia! É o que o Pai fará na vida de muitos aqui. Ele te levará além dos teus horizontes. Aleluia! Simplesmente tome a decisão de mergulhar no oceano do Espírito Santo de Deus. Não, mas não como um religioso, não de qualquer maneira, mas com coração contrito e quebrantado, pois a um coração contrito e quebrantado Deus não o desprezará. Ele te guiará em triunfo sobre essa terra. Ele te mostrará a tua intimidade, ele te dará direções e comandos específicos para que você rompa debaixo da unção, para que você viva o extraordinário. Venha comigo nessa noite e juntos vamos mergulhar como um profeta Ezequiel em águas intensas e profundas em Deus. Aonde vocês estiverem conectados conosco, eu quero orar pela tua vida. Eu quero profetizar sobre a tua vida. A primeira oração vai ser por milagres, vai ser por curas, vai ser, meus amados, por maravilhas. Se você tem estado enfermo, doente, com alguma dor em teu corpo, alguma enfermidade, não importa, meus amados, a enfermidade que seja, diante de Cristo, meus amados, todas elas já foram destruídas. E nós, seres humanos limitados, colocamos, meus amados, muitas vezes obstáculos. Ah, não, mas é um bico de papagaio, é uma coluna desviada. Não, mas é um câncer. Ah, não, mas uma cegueira. Isso vem, meus amados, da limitação do homem. Porque o mesmo poder que cura uma simples dor de cabeça é a mesma unção e poder, meus amados, que levanta um paralítico. É o mesmo poder e unção que cura, meus amados, um canceroso. É o mesmo poder e unção que até mesmo ressuscita os mortos. Aleluia! Eu quero, meus amados, profetizar curas e milagres sobre a tua vida. Aonde você estiver, todos conectados e orando conosco. Pai, em nome de Jesus, não são, meu Pai, Senhor, as minhas palavras, mas a tua palavra. E mediante a tua palavra, entramos em tua presença. Como filhos, meu Pai, como filhos, repreendemos agora todo espírito da enfermidade e da aflição, todo espírito da doença,
em nome de Jesus Cristo Nazareno, que caia por terra agora, espírito da cegueira, espírito do câncer, espírito da diabetes, em nome de Jesus, que seja destruído agora. Oramos por milagres, oramos por sinais, oramos por maravilhas. Amigo Espírito Santo, glorifica o nome de teu Filho Jesus agora. E aonde, meu Pai, os teus filhos estiverem, toque-os, meu Pai. Em nome de Jesus, receba a tua cura, receba o teu milagre, receba em nome de Jesus. Toque, Espírito Santo. Toque, Espírito Santo, em nome de Jesus. É o que decretamos, é o que selamos em nome de Jesus. Oramos também, meu Pai, pelos famintos e sedentos, Pai, que estão aqui conectados conosco, almejando por mais de Ti, desejando pela Tua presença, desejando, meu Pai, por uma ativação em seus ministérios, meu Pai, desejando, meu Pai, pelos dons espirituais. Amigo Espírito Santo, precioso amigo Espírito Santo, libere, meu Pai, tanto a unção quanto os dons espirituais, e que haja uma impartição, uma transferência de unção e dons espirituais, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Libere, amiga Espírito Santo, libere, em nome de Jesus Cristo, a unção e os dons espirituais, que filhos e filhas sejam ativados, que filhos e filhas venham mergulhar nesse oceano de glória, a partir desse exato momento. Doce amiga Espírito Santo, a tua unção tem um poder, meu Pai, Senhor, de romper com as fronteiras. A tua unção tem um poder, meu Pai, Senhor, de romper com as fronteiras, até mesmo, Pai, no exterior, aonde os teus filhos e filhas estiverem conectados. Não há limite, meu Pai, em Ti. Não há limite para a tua unção. Assim profetizamos em nome de Jesus. Doce Espírito Santo, em nome de Jesus, unge os teus filhos, unge as tuas filhas, agora, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele te unge nessa noite. 2, se prepare, um novo nível de unção e autoridade virá sobre a tua vida. 3, em nome de Jesus, toca Espírito Santo. Toca Espírito Santo, em nome de Jesus. Oh, libere mais, Senhor, em nome de Jesus. Há filhos e filhas sendo ministrados pelo teu poder. Há filhos e filhas recebendo a tua glória. Sejam cheios, em nome de Jesus. Toque, Espírito Santo. Toque, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Receba a unção, em nome de Jesus. Mas, Senhor. Em nome de Jesus. Mas, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pelo teu amor e a tua presença, meu Pai. Ainda debaixo da tua unção, eu quero profetizar, meu Pai, que enquanto esta aula estiver sendo ouvida, essa mensagem está sendo ouvida nas demais redes sociais, Pai, eu profetizo que milagres irão acontecer. A unção irá, meu Pai, continuar a fluir como um rio de águas vivas. Como um rio de águas vivas, meu Pai. Assim decretamos e selamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E todos digam, obrigado, Jesus, pela minha cura, o meu milagre, a minha provisão. Obrigado, precioso Espírito Santo, pela tua unção, pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aqui, famintos e sedentos, nós finalizamos a aula, o ensino dessa noite, que todos possam tomar posse e a cada dia tomar a decisão de mergulhar no oceano do Espírito Santo de Deus, entendendo e compreendendo que Deus sempre terá mais para nós. Amém? Deus abençoe grandemente a todos, em nome de Jesus. Na oração de vocês estejam orando por nós. Deus abençoe
a nossa querida pastora, liberou o convite para nós em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eita, glória, apóstolo, que palavra abençoada. Veio diretamente do trono de Deus, eu bebi todas aqui. Meu Deus, poderoso, palavra muito edificante, fui muito tocada pela presença do Espírito Santo, senti muita presença aqui neste culto, como sempre dos outros cultos também, o Senhor sempre se fez presente aqui. E apóstolo, o senhor tem uma escola profética, né? Toda segunda-feira, às 20h30, não é isso? Isso. E às 20h30 pelo YouTube. Para os irmãos que queiram acompanhar o apóstolo, a pastora Alexandra já colocou o link dele aí, já divulgou já o link. Acho que tem um flyer aqui também, só um minutinho. Divulgando já o seminário que acontece, né, a escola profética que acontece toda segunda-feira. E a comunidade Missão, apóstolo? Amém, glória a Deus. Chegou Ministério íntimo do Santo Espírito. Chegou aí o flyer, pastor Alexandre? Pastor Alexandre? Sim, está perfeito, está divulgando Eu não aqui. consigo ver daqui. Amém, está perfeito. Então fica aí. Sim. A programação semanal, né, que é todas as sextas, às 19h30, no culto de libertação. Apóstolo, o senhor poderia dizer o endereço do seu ministério lá em Minas Gerais? Glória a Deus, aleluia. Para localizar o nosso ministério aqui em Governador Valadares, basta acessar o Google e colocar Ministério Íntimos do Santo Espírito. E não somente o endereço, mas a localização em tempo real estará ali disponível para todos. Amém? Amém. E os dias de culto, apóstolo? Ou os dias e o horário? É sexta-feira, às 19h30, domingo, às 19 horas, e toda segunda-feira também com a Escola Profética, às 20h30. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastora Fabiana. Apóstolo, agora vem a palavra, vem a pergunta que todo mundo quer saber. Conte uma experiência para a gente, apóstolo, que o senhor teve assim, no caminhada do seu ministério, uma experiência muito forte que o senhor teve, tanto na parte, talvez, na parte do mal, da parte do bem, uma experiência que ficou marcada assim no senhor. Conta assim aqui para a gente. Aqui. Glória a Deus, aleluia. São várias, né? Eu tenho até dificuldade de trazer a vocês, e eu confesso que eu não gosto de ficar contando as experiências para que a fé dos filhos e filhas de Deus não venha se basear nas minhas próprias experiências. Mas quando o Espírito Santo de Deus assim permite, quando um filho, uma filha me pergunta, né, como está acontecendo aqui, sempre a gente compartilhamos, né, alguns testemunhos. Mas eu vou contar aqui somente um testemunho, né, no meio de centenas e milhares de testemunhos durante anos a fio, né, que nós temos caminhado com o Espírito Santo de Deus. O mais glorioso foi de ver e contemplar o próprio Senhor Jesus, o Rei da Glória. Então, pela eterna graça e misericórdia do Senhor, foi a maior experiência espiritual que eu já tive em minha vida, em meu ministério. Foi de ver, foi de contemplar a própria pessoa de Jesus Cristo, né? E nós sabemos que quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, né? Que nos concede esta graça de nós, né, termos uma experiência tão forte, né? Eu estou contando aqui de uma forma bem resumida, né? Isso aconteceu por algumas vezes, não foi só uma vez que eu vi o Senhor Jesus, mas aconteceu algumas vezes pela eterna graça e misericórdia do Senhor Jesus. Inclusive, aqui, nesse exato ambiente onde eu estou, né? Que eu estou fazendo essa transmissão da minha sala, e Jesus se manifestou aqui, né? Um belo dia em que eu estava aqui mergulhando na presença do Senhor. De repente, eu vi ele sentado em meu sofá. Né? E já tive muitas outras experiências em ministração, em seminários de avivamento, em congressos de avivamento, onde literalmente o teto da igreja desapareceu, eu vi o céu se abrindo e Jesus vindo,
né, das nuvens, no meio das nuvens, e entramos dentro da igreja. Né? E a igreja caiu em pranto, em choro, ninguém sabia o que estava acontecendo. O peso da glória havia invadido a igreja. O peso da glória de Jesus havia invadido a igreja. Me lembro também, uma certa vez, ministrando a unção, uma senhora de idade, mais ou menos 74 anos de idade, mais ou menos 74 anos de idade, ao receber a unção, ela foi arrebatada. Tempo depois, ela se levantou, eu cheguei perto dela, puxei ela pelas mãos, o culto já tinha acabado, todo mundo já tinha, né, se prontificado para ir embora, só estava ela arrebatada. Eu ajudei ela a levantar, ela levantou em pranto, sentando no chão, né, levantou só a parte de cima, e ela em pranto, em choro, dizia para mim: apóstolo, pastor, ora para mim voltar, porque eu estava lá na glória, eu vi as ruas de ouro, eu vi a pessoa de Jesus Cristo, e em pranto, em choro, ela gritava dizendo: ora novamente para mim voltar, porque eu não quero voltar de lá. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Aleluia! E qual é o segredo? Famintos e sedentos. O segredo está no secreto. Porque aquilo que eu vivo em público é um resultado daquilo que eu passo no secreto. Deus, ele tem mais para nós. Amém? Raramente eu conto testemunhos como esses, porque o meu foco não é para mim me aparecer. O meu foco é levar Jesus a brilhar. E eu jamais quero que as pessoas venham se espelhar nas minhas próprias experiências. Vocês conseguem me compreender? Eu luto, eu me esforço para levar os filhos e filhas de Deus a viver intimidade pessoal com Cristo, baseado na luz da palavra do Senhor. Amém, igreja? Então, estou compartilhando com vocês aqui com muita simplicidade e humildade, com toda a sinceridade no meu coração, um pouquinho das experiências que eu tenho vivenciado com o Espírito Santo de Deus. Amém? E isso está disponível para todos, não é algo exclusivo do apóstolo Wilke, do apóstolo fulano de tal, do pastor fulano de tal, não. Como filhos, todos nós temos esse direito. Amém? Mas quem decide a profundidade que você irá mergulhar é você mesmo. É você mesmo que decide. Eu quero mais e mais de Deus. Eu sei que Ele tem mais e mais para mim. Amém? Amém. Cada testemunho que eu escuto me traz mais fome, me traz mais desejo de me encontrar com Ele, de buscar mais Ele, assim, independente de qual seja o seu testemunho. Não, eu vou me esperar no seu testemunho, mas eu escutando o seu testemunho, aí que me dá fome de buscar mais a presença de Deus. Porque, assim, Ele é real, Ele está aqui, Ele existe, e eu fui muito tocado pelo Espírito Santo hoje nesse culto. E eu sei que tocou muitas pessoas aqui também. Eu sei que o Espírito Santo, ele é real. Então, a gente tem que buscar a presença dele, e quando mais você busca, mais ele se manifesta. Então, ele quer que você busque. Isso, para mim, me incentiva muito, estar buscando a presença dele, apóstolo. O apóstolo está falando assim de testemunho, mas eu lembro que eu vi no canal do apóstolo um vídeo, eu não sei se foi no Instagram, um vídeo de uma criança que foi usada no seu culto. Aquele vídeo me impactou. Meu Deus, foi aquilo ali, meu Deus. A criança foi cheia do Espírito Santo e começou assim, foi o fogo do Espírito Santo invadiu a igreja e ela tocava nas pessoas e as pessoas se enchiam da presença do Senhor. Foi muito poderoso. Aquele culto ficou marcado, apóstolo. Tudo para a glória do Senhor Jesus. Foi muito lindo. O que Deus faz ali é tremendo, é sobrenatural. Que Deus continue te usando poderosamente, como Ele sempre usou. E tudo, sabemos que é tudo para a glória do Senhor Jesus. E eu vejo você sempre glorificando o Senhor Jesus Cristo. E isso lhe traz honras e honras, porque Deus, ele é fiel, Ele é poderoso. E quero dizer que as nações estão abertas para você, e eu profetizo em sua vida, em nome de Jesus, no seu ministério, que portas vão se abrir a partir de hoje. Oh,
que bloqueio será desbloqueado hoje e que a chave das nações é entregue em suas mãos. Receba em nome de Jesus Cristo, porque Deus tem me incomodado isso há muito tempo, que Deus quer você aqui na Europa. E Deus tem me incomodado muito, muito, mas muitas vezes. E eu venho me perguntando por quê. Mas Deus diz, tudo é no tempo dele. E chegou o tempo para você. Pode ter certeza que Deus vai usar uma igreja, alguém para lhe honrar aqui neste lugar. Porque você glorifica o nome do Senhor Jesus, mas o Senhor também honra os teus filhos. Ele ama os teus filhos, ele cuida dos teus filhos. E ele tem prazer e alegria de ver você aqui para glorificar o nome dele neste lugar aqui, na Europa. E em nome de Jesus Cristo, eu quero estar em conexão com a pastora Fabiana agora. E se ela concordar comigo, diga amém, né? Porque essa conexão entre eu e Fabiana, pastora Fabiana, isso também é muito forte aqui, porque nós estamos legalmente aqui neste país. Nós estamos aqui porque o Senhor Jesus quis a gente aqui. Não foi nós que escolhemos, foi Ele que escolheu. Então, nós dizemos a você, apóstolo, que a partir de hoje, Deus escancara a porta das nações da Europa para você, em nome de Jesus. Amém, pastora Fabiana? Amém, amém, amém. Glória a Deus. Seja feito. Receba, apóstolo, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Em nome de Jesus. Cremos e tomamos posse em nome de Jesus. Amém, querida pastora. Amém. Pastor Alexandre, já estou divulgando aqui, eu vou estar ofertando aqui esse livro aqui para a França Vasconcelos, eu creio que ela ainda está aqui ainda, tá ali ainda, França Vasconcelos, me procura lá no Instagram, tá? Escreve lá uma mensagenzinha, a gente se comunica por lá, tá bom? Eu quero estar te ofertando esse livro aqui do pastor Leandro Spence, Holy Spirit Warriors. E uma bênção esse livro, uma bênção, só para edificação da Igreja de Deus. Então, vamos estar orando para a gente já estar entregando o nosso culto, pastor Alexandre? Vamos fechar nossos olhos e vamos estar abençoando a vida do apóstolo. Amado Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua presença, Senhor. Se o Senhor fez sua presença palpável neste culto, Deus. Obrigada, Senhor, mais uma vez, Senhor, por o Senhor nos suprir, papai, o nosso alimento espiritual de cada dia, Senhor Jesus. Obrigada pela presença do teu filho, Pai. Que o Senhor o honre, Senhor, cada vez mais, de uma maneira ainda muito mais poderosa, Pai. Não só no Brasil, como nas nações. Pai, tira todo o impedimento, tira todas as fronteiras, papai, as barreiras que impedem que o teu filho vá para as nações. Porque, Pai, a tua igreja tem que ser queimada com o fogo do avivamento, meu Deus. Eu te agradeço, Senhor, por esta noite e esta palavra, Senhor, venha estar sendo plantada nos corações dos meus irmãos, das minhas irmãs, ou daqueles que ainda vão escutar esse culto, Senhor, e que venha dar fruto, Senhor Jesus, que possamos meditar em tua palavra, dia e noite, Senhor, noite e dia, estamos em vigilância, Senhor, porque o Senhor quer, Pai, que nós possamos entrar, Pai, em oceanos de águas mais profundas contigo, meu Deus. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, por tocar em nossos corações e a nossa mente. Abençoa a vida do apóstolo, abençoa o ministério dele, a casa e a família, Senhor, e abençoa também a vida de cada um dos meus irmãos que aqui se encontram e daqueles que ainda vão assistir esse culto. Eu te agradeço, amado Espírito Santo, por tua presença mais uma vez, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Eita, glória, pastor Alexandre. Obrigada, apóstolo, pela sua presença. Obrigada a cada um dos meus irmãos que aqui se encontram. E até a próxima semana. Vai ser poderosa. Tem um apóstolo também da Itália que vai estar trazendo a palavra do Senhor Jesus. Então, vou passar aqui um louvor para a gente já estar encerrando o nosso culto. Vamos adorar o Senhor, finalizando. Deus te abençoe, apóstolo. Paz do Senhor esteja na casa de cada um de vocês, ó, sejam todos abençoados, beijinho, ó.
no coração de cada um de vocês. Até E semana na que paz de vem. Deus, Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Das galáxias. Até Beijinho. quinta-feira. Deus abençoe. Quinta-feira, olha meu.